Canadá vai apoiar o ciclo eleitoral 2022-2023 com $1.500.000 canadianos, equivalente a 706.270.050 meticais, ao abrigo de um acordo rubricado esta sexta-feira em Maputo. O valor será canalizado por meio do projeto de democracia e eleições do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em particular para o Conselho Constitucional, Comissão Nacional de Eleições, Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, Tribunal Supremo, PRM, jornalistas e organizações da sociedade civil. Pressuposto, o Canadá decidiu apoiar o processo eleitoral através do PNUD como valor de $1.500.000 canadianos. Tendo em conta os valores democráticos que o Canadá acredita, foi decidido que a contribuição do Canadá irá focar-se em algumas áreas identificadas como necessitando atenção, destacando atividades que possam contribuir para o aumento da participação nos processos eleitorais de mulheres, jovens, idosos e de pessoas com deficiências. As outras áreas priorizadas são a educação cívica e o fortalecimento dos mecanismos de justiça eleitoral. Por sua vez, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Dom Carlos Mazzini, disse que o momento marca um passo significativo para os órgãos de administração e gestão eleitoral que se debatem com insuficiência de recursos para realizar várias atividades com vista ao desenvolvimento dos processos democráticos no país. Os $1.500.000 canadianos terão maior impacto nas estratégias a serem implementadas, que já iniciaram de facto, conjuntamente com o nosso parceiro PNUD, com um enfoque para as áreas de educação cívica e informação eleitoral, e com ênfase especial para os grupos vulneráveis, como as mulheres, jovens, idosos e pessoas com deficiência, para além do apoio às instituições que estão diretamente envolvidas no processo eleitoral, os quais foram assinantes do acordo com o PNUD. Moçambique é um dos maiores beneficiários de assistência internacional do Canadá. Desde 2012, o Canadá contribuiu com mais de $1,25 bilhões em assistência internacional a Moçambique. O Partido Movimento Democrático de Moçambique, MDM, exige a prorrogação do processo eleitoral por 15 dias devido às irregularidades constatadas neste processo de recenseamento eleitoral. A intenção foi manifestada pelo presidente do partido, Lutero Simango, em conferência de imprensa. O povo moçambicano, que o MDM submeteu uma carta à Comissão Nacional de Eleições no dia 23 do corrente mês, portanto 23 de maio, solicitando a prorrogação do recenseamento eleitoral por mais 15 dias, pelas seguintes razões. Como todos os moçambicanos têm testemunhado em relação a este processo, que há muitas irregularidades que têm afetado o processo, assim como já compromete o alcance de metas previstas na maioria das autarquias. Findo os 30 dias do recenseamento eleitoral, os munícipes com menor número de postos de recenseamento, alguns chamam por brigadas, ainda não atingiram 50% do eleitorado. Temos casos concretos nas cidades da Beira, Chimoio,
Tete, Nampula. Simango criticou a alegada dualidade de critérios nas tomadas de decisões pelo STAI. E esses problemas basicamente residem na falta de ausência de eficiência dos brigadistas, a falta de eficácia por parte dos brigadistas e também uma tendência bem clara de excluir muitos eleitores neste processo. E também denota-se a falta do profissionalismo e o STAI tem atuado como um ator político. O STAI tem demonstrado a sua independência total da CNE. Temos o caso do diretor do STAI da cidade da Beira. O STAI continua a não ser profissional. O STAI continua a ser um braço direito do Partido Frelimo. Em relação ao caso Manuel Chang, Simango diz que a Procuradoria-Geral da República deve desistir e parar de gastar fundos do Estado moçambicano. Aqui várias vezes que a PGR devia desistir desta luta, que por razões humanas deviam deixar que o Chang vá para Nova York, para os Estados Unidos, para lá ser ouvido. E a nossa posição mantém-se. O Chang tem que ir para os Estados Unidos. E a PGR tem que desistir da sua luta. Porque, querendo continuar com esta sua luta, está a vazar os cofres do Estado. Com o dinheiro que estão a gastar, dava pelo menos para criar condições de trabalho para os técnicos de saúde. Por isso, desafiamos a PGR que desista desta luta e deixem o nosso concidadão Manuel Chang vá para os Estados Unidos. Simango criticou igualmente o Executivo por não responder às preocupações dos profissionais de saúde que convocaram uma greve geral a partir de 1 de junho próximo. O primeiro-ministro Adriano Maleane diz que nos últimos 2 anos registrou-se um decréscimo do índice do desenvolvimento humano no país devido ao impacto da Covid-19, bem como das ações terroristas na região norte do país. Adriano Maleane falava em Maputo durante o diálogo sobre economia Moçambique, estágio e perspectiva com a União Nacional dos Estudantes. Mais ou menos 0,456. Caímos um pouco em 2020, porque Covid e tudo isso, mas o crescimento para 0,453. Mas o que é bom é que nós estamos a crescer lento, mas melhor. Maleane disse ainda que a corrupção contribui negativamente no índice de desenvolvimento humano. Porque onde há maior corrupção, o crescimento também baixa, porque está a desperdiçar os recursos. O Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida geral e sintética usada para classificar o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida dos países. Foi criado em 1990 e vem sendo publicado anualmente desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Primeira-Dama da República de Moçambique, Isaura News, defende que as mulheres devem tomar parte no combate contra o HIV e outras doenças crônicas. Isaura News falava nesta sexta-feira no primeiro Workshop Nacional da Mulher na Função Pública, movida pelo fato das estatísticas revelarem maior incidência do HIV nas mulheres. As estatísticas nacionais revelam maior incidência do HIV e SIDA na mulher. Um fato que nos preocupa cada vez mais, impelindo-nos a exigir o redobrar de esforços para ações específicas e mais assertivas de resposta a este mal.
É assim, mais uma vez, que nós, as mulheres, somos chamadas a liderar o processo visando inverter este cenário. Por isso, a mulher deve assumir a liderança na luta contra as doenças crônicas, como sejam o cancro, a diabetes, a hipertensão arterial. A primeira-dama diz que é necessário que se intensifiquem as medidas que ajudam a fazer face às doenças. Continuemos a divulgar e a implementar ações de sensibilização e interação de impacto mensurável, como testagem e despistes, formação, seminários, com vista a lograrmos mais resultados no domínio da prevenção e combate. De acordo com a Isaura News, a liderança da mulher no combate às doenças está ligada ao seu papel que é indispensável na sociedade e na administração pública. Na administração pública, o papel da mulher é cada vez mais relevante e digno de menção. Hoje, registra-se um grande avanço no empoderamento da mulher em função do reconhecimento das suas competências e habilidades profissionais e da importância da sua participação indispensável no processo de desenvolvimento, abrindo-se-lhes, deste modo, portas para novas oportunidades. O workshop que teve lugar na cidade de Maputo foi promovido pelo Ministério da Administração Estatal e Função Pública em parceria com o gabinete da esposa do Presidente da República e contou com a participação de mulheres que desempenham funções de direção e chefia nas instituições do Estado e outros órgãos. A TMCL foi a primeira operadora de telefonia móvel a operar em Moçambique, mas é a que menos carteira de clientes ou utilizadores possui. Dos cerca de 16 milhões de cartões ativos e registrados no Instituto Nacional das Comunicações, INCM, 52% são da Movitel e lidera o mercado nas zonas rurais e nas regiões centro e norte de Moçambique. A Vodacom está em segundo lugar com 42% e a TMCL com apenas 1,2%. A Vodacom tem maior predominância na zona urbana, principalmente na zona sul, e a Movitel tem maior cobertura e maior utilizadores na zona rural e também na zona centro e norte. Em termos da utilização de internet, Moçambique é um dos países com menos utilizadores na região austral de África. São 6 milhões. Neste momento nós temos cerca de 6 milhões de moçambicanos com acesso à internet e o desafio do nosso país no plano quinquenal do governo, no PQG, era até 2024 termos pelo menos 2 milhões de moçambicanos com acesso à internet e a 31 de janeiro de 2022 nós já tínhamos 6 milhões de moçambicanos com acesso à internet. O governo vai procurar analisar os custos das chamadas e de internet oferecidos pelas operadoras. O que tem que se fazer é, primeiro, garantir a resolução do problema da demanda. Os dispositivos têm que ser acessíveis, acompanhado com os custos acessíveis, para que o trabalho, o esforço que o Estado moçambicano, que o governo, os operadores estão a fazer na expansão da rede de telecomunicações à escala nacional tenham o efeito desejado. Estes dados constam de um relatório de inquérito aos utilizadores dos serviços das telecomunicações, liderado pelo Instituto Nacional de Estatística, esta quinta-feira divulgado. Trata-se de diversas quantidades de telefones, computadores e diversas variedades de bebidas alcoólicas apreendidas pelas alfândegas na cidade da Beira, cuja mesma teria como seu destino o mercado interno. E durante os seus trabalhos, esta semana, este mês, efetuamos a apreensão de diversos materiais informado, a destacar celular, mais de 253 celulares, e computadores, 40 computadores, entre outros PlayStation. Para o diretor das alfândegas na província de Sofala, se caso a mercadoria não tivesse sido apreendida, lesaria os cofres do Estado cerca de 10 milhões de meticais em impostos.
No cômputo geral, quanto ao material informático são mais de 4 milhões de meticais, para o combustível é 1.200.000 e para as cervejas são quase 2.500.000. Totalizando são nada mais nada menos que 10 milhões que foram lesados ao Estado moçambicano. Importa referenciar que na mesma ocasião foi também apreendido este caminhão de combustível, que tinha como finalidade abastecer embarcações no Porto da Beira, mas, no entanto, o mesmo teria levado mais de 10.000 litros de combustível a mais. A mercadoria saiu do porto de uma gasolineira adstrita aqui a este porto, dirigiu-se para abastecer uma certa embarcação. E, tendo em conta o sabido que o combustível para abastecimento de embarcações, tanto de pesca, tanto para agricultor, tem uma componente de isenção do imposto de consumo específico. Após abastecer esse combustível, os operadores tentaram submeter o combustível junto do mercado doméstico e a nossa força, a nossa equipe esteve lá em prontidão e fez a devida apreensão. No entanto, as alfândegas na Beira dizem tolerância zero à fuga ao fisco e outras infrações que visam lesar o Estado. Com imagens de Gilberto Botão, Faruco Alberto, TV Focus, Beira. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, afirmou que os países ocidentais ameaçaram com sanções os Estados africanos que não se alinharam contra a Rússia no conflito russo-ucraniano. Uma afirmação feita durante as celebrações do Dia de África, assinalado esta quinta-feira. E sem se referir diretamente à atual guerra na Ucrânia, o chefe do Estado sul-africano sublinhou que os países africanos têm memórias dolorosas de uma época em que as guerras, por procuração, eram travadas em solo africano e por superpotências estrangeiras. Segundo Ramaphosa, a África do Sul continuará a manter a sua posição de neutralidade e sobre a resolução pacífica de conflitos, onde quer que esses conflitos ocorram. No seu discurso, Ramaphosa afirmou também que algumas empresas multinacionais estão envolvidas em condutas sem princípios que prejudicam a saúde humana e poluem o meio ambiente, adiantando que em muitas partes do continente as batalhas pelo controle dos recursos naturais da África estão a alimentar conflitos, instabilidade e terrorismo. E cerca de 40 ativistas ambientais e líderes religiosos juntaram-se em Paris nesta quinta-feira em jeito de manifestação e contra os megaprojetos de exploração da Total Energies em África, e concretamente em Uganda e Tanzânia. Os manifestantes defendem que o oleoduto de mais de 10 bilhões de dólares norte-americanos vão danificar a biodiversidade e podem tomar terras de cerca de 10 milhões de pessoas e sem a devida compensação. Os ativistas recorreram à passarela Leopoldo Sédar Senghor, bloqueando o caminho por quase 25 minutos, que corresponde a 1.443 segundos, em referência aos 1.443 quilômetros do futuro projeto de crude em África da multinacional francesa. As manifestações acontecem numa altura em que se aproxima a Assembleia Geral Anual dos Acionistas da Total Energies. O Congresso brasileiro instalou uma comissão parlamentar mista de inquérito que investigará a tentativa de golpe de Estado e os atos de vandalismo promovidos por apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro em 8 de janeiro em Brasília. As quase 2.000 pessoas presas pelo assalto aos 3 poderes do Brasil estão alinhadas com a extrema-direita mais radical, que, assim como Bolsonaro, não reconheceu na época a vitória do líder progressista nas eleições de outubro. Apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram em 8 de janeiro as sedes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e do Palácio do Planalto em Brasília, obrigando a intervenção policial e para repor a ordem, suscitando a condenação da comunidade internacional. A invasão começou depois de militares da extrema-direita brasileira, apoiantes do anterior presidente, derrotado por Lula da Silva nas eleições
manifestações de outubro passado, terá convocado um protesto para a esplanada dos ministérios e para tentar derrubar o novo governo. A justiça brasileira investiga os ataques e os seus supostos responsáveis, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, e para esclarecer quem teve participação na instigação dos atos considerados golpistas. Suíça, o chefe dos direitos humanos das Nações Unidas, Volker Turk, descreveu a situação no Sudão como desoladora. Residentes de Shendi, 150 km de Khartoum, manifestaram receio de que o conflito possa se tornar tribal e se transforme numa situação semelhante à da Somália. Senegal, o julgamento do líder da oposição, Ousmane Sonko, acusado de violação, foi adiado. O senador pede uma sentença de 10 anos e Sonko diz que o julgamento é uma tentativa politicamente motivada para fazer descarelar a sua candidatura à presidência. Tunísia, Yousra Ghannouchi, filha do antigo presidente do parlamento, e familiares de mais de 20 figuras da oposição detidas pelo governo desde fevereiro, recorreram ao Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos pedindo a sua libertação. Etiópia, milhares de pessoas deslocadas devido ao conflito em Tigray organizaram protestos para regressarem a casa. China, o primeiro-ministro russo saudou as relações sem precedentes com a China na quarta-feira, apesar das sanções do Ocidente. Suíça, chefe dos direitos humanos das Nações Unidas, Volker Turk, descreveu a situação no Sudão como desoladora. O mesmo disse que o seu gabinete tinha recebido relatos de combates em Khartoum, apesar de um cessar-fogo. Estados Unidos, o tufão Moar atingiu o território americano de Guam, no Pacífico, com uma poderosa tempestade de categoria 4 na quarta-feira. Esta é a tempestade mais forte em décadas a atingir o território, com mais de 150 mil habitantes. O governador da Flórida, Ron DeSantis, vai lançar a sua campanha presidencial para 2024 na quarta-feira. A Austrália, a mulher de 95 anos que foi alegadamente agredida com um teaser por um agente da polícia no seu lar, morreu no hospital na quarta-feira. Depois de uma vitória diante do Ferroviário de Quelimane, na província da Zambésia, o Ferroviário da Beira vai medir forças com o Black Bull neste sábado, no Caldeirão do Chiveve. Entretanto, nesta quinta-feira, a equipa técnica do Chiveve convocou uma conferência de imprensa para manifestar o seu descontentamento pelo fato do jogo da 7ª jornada ser efetuado num sábado, o que não dará tempo suficiente dos seus jogadores obterem descanso depois da viagem. Porque nós vimos para este jogo, os nossos atletas vêm para este jogo com 12 dias de trabalho sem descanso. E eu não percebo porque é que este jogo é no sábado. Não entendo como é que quem marca os jogos da Liga marca um jogo entre o primeiro e o segundo classificado para um sábado. Está a beneficiar quem? É para quê? Para nós não termos descanso, recuperação? É porque estes atletas jogaram no domingo. Na segunda-feira fizeram uma viagem de autocarro de 19 horas. Ok? Não tiveram folga. Já não têm folga há 12 dias. Ok? É por causa disso, para nós não termos tempo de recuperação? Ou é para o estádio estar com menos gente? Apesar dos constrangimentos, a equipa técnica e os jogadores dizem estar confiantes em arrancar os 3 pontos ao Black Bull, uma vez que o Ferroviário da Beira joga em casa e diante dos seus adeptos. Bons jogadores, agora é um jogo que nós vamos tentar vencer. Volto a dizer, como queríamos vencer todos os jogos e como em todos os jogos vamos entrar para vencer. De facto, somos favoritos, jogamos na nossa casa, com o apoio, acredito que vamos fazer muito melhor neste jogo. Eu acho que jogo com a ABB é mais um jogo, né? Se nós fizermos o que está traçado, claramente que vamos vencer. Importa referenciar que o Black Bull venceu no último domingo diante do Bahia de Pemba por 1-0, enquanto que os Locomotivas do Chiveve venceram o Ferroviário de Quelimane por 3-1. Com imagens de Gilberto Botão, Faruco Alberto para a TV Focus, a partir da cidade da Beira.